amadas irmãs, saúde e paz. Saúde e paz são votos em preces que quero estendê-los a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, TV e Rádio da Padroeira de Minas, especialmente chegando ao coração dos enfermos, dos sofredores e dos aflitos, para que se consolem, como precisamos nós de ser consolados, para não desesperarmos no caminho e fazermos sempre a vontade de nosso Deus. Iniciamos mais uma vez, como delicadeza de Deus, pela beleza da liturgia de nossa igreja, a igreja no mundo inteiro, o caminho da Semana Santa, a Semana Maior. Chamamos-a de Semana Maior por ser a semana da celebração da paixão, morte e ressurreição do Senhor, o alicerce de nossa salvação, o sustento de nossa vida. E iniciamos com este domingo de Ramos, com uma procissão, para reavivar em nossos corações o chamamento nosso a seguir Ele, Cristo, Senhor de nossa vida. O domingo de Ramos, portanto, amados e amadas de Deus, não pode significar absolutamente ramos verdes que depois murcham e se tornam cinzas como nós, que somos pó e ao pó voltaremos. E nem pode se resumir aos mantos estendidos, que depois apodrecem e pouco significam. Somos então no novo tempo desafiados a compreender que os ramos e os mantos com os quais homenageamos ao Senhor se faz com uma experiência importante e bonita de discipulado. Tomo então da primeira leitura proclamada na missa de hoje, a bela profecia que o profeta Isaías faz, antecedendo a descrição do servo de Javé, aquele que Deus escolhe para ser o sinal da salvação para o mundo inteiro. Isaías, no capítulo 50, descreve o discípulo. Fala dele como aquele que se esmera na escuta. Ouve o Senhor que o excita toda manhã, chamando-nos à compreensão da importância da obediência a Deus. A obediência a Deus é o segredo de nossa vida, em contraposição, irmãos e irmãs, a tudo aquilo que o mundo nos apresenta como caminho de vitória, de força e de triunfo. Muitas vezes as lógicas do triunfo, da vitória apresentada pelo mundo, é uma lógica na contramão da fraternidade universal, do amor e da amizade social. Por isso, constatamos lamentando dificuldades de relacionamento entre pessoas, entre nações e povos, comprometendo a paz na família, a paz na igreja, a paz na cidade, a paz no bairro, a paz no mundo. O domingo de Ramos, iniciando, portanto, esse caminho da Semana Maior, é um convite a nós todos para reassumirmos e qualificarmos a nossa condição de discípulos e discípulas de Cristo. Caso contrário, seremos meros espectadores. Não vale a pena. O mundo já nos dá muitos espetáculos, muitos deles lamentáveis, como os inocentes e frágeis que são vítimas de guerras, de violências de todo tipo, de assédios e de desrespeitos. Precisamos assumir no acompanhamento da paixão do Senhor
a condição de discípulo e discípula. Não podemos ser blasfemos, dizendo contra ele aquilo que, na verdade, ele não merece, como é costume no contexto da sociedade humana, em meio às disputas por dinheiro, por reconhecimento e por direitos. Não podemos escolher inadequadamente o caminho a seguir, como escolheram preferindo Barrabás, ao invés de salvar aquele que era o inocente. Não podemos, amados e amadas de Deus, ser como os mestres da lei e os sumos sacerdotes, que encontraram gosto em matá-lo, em destruí-lo, como é a perversidade do nosso tempo e do nosso mundo. Se não quisermos fazer este caminho como meros espectadores, blasfemos, perversos, só tem uma escolha, e hoje nós precisamos renová-la porque ela vem como indicação e como convocação. Ser dele o nosso mestre, discípulos e discípulas. Para isso precisamos apurar os nossos ouvidos, para termos uma destreza na língua, sobretudo a destreza de dizer sempre uma palavra que devolve esperança, que reconstrói vidas, na contramão de palavras que destroem reputação moral por maldades, invejas, indiferenças e desprezos. Destreza na língua para dizer uma palavra que devolve esperança ao coração humano e clareia os caminhos, retomando a direção do bem, da justiça e do amor. Precisamos de ser discípulos, para assim também sofrermos, não por injustiças, mas por testemunho, oferecendo a nossa vida, deixando que nos arranquem, como diz o profeta, a barba, não desviando o rosto de bofetões e de cusparadas, mas corajosamente ficando do lado do bem, da justiça e da verdade e do amor. Isso significa sacrificar a própria vida e compreender para além do nosso gosto ou da nossa afinidade, para além simplesmente da nossa opção pessoal, iluminarmos-nos com a força do mistério que nós celebramos. Por isso os cristãos, como lembra-nos o apóstolo Paulo no texto da carta aos Filipenses, no capítulo 2, os cristãos cantavam: Cristo Jesus, sendo Deus, não se apegou à sua condição divina, mas fez-se homem, assumiu a nossa natureza, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Obedeceu ao Pai e se oferece por nós. Não há, portanto, outro caminho para sermos capazes de, ao contemplarmos, caminhando com Ele nos caminhos da sua via dolorosa, chegar à conclusão simplesmente exemplar deste oficial romano, como nos narrou o evangelista Marcos na paixão aqui apresentada. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Não pode nascer do nosso coração senão esta palavra, senão esta confissão. Não fruto apenas de um som, mas como experiência de amor, de fé e de confiança incondicional em Deus. Abramos os olhos, abramos o ouvido no caminho desta Semana Maior, para que nós possamos qualificar a nossa condição de discípulos e discípulas, para darmos conta de ajudar o nosso mundo a ser um mundo melhor, mais justo e fraterno. Não ajuda o mundo quem não é discípulo de Cristo. Ajuda o mundo quem é discípulo de Cristo na medida em que compreende o mistério do amor e mesmo carregando seus sofrimentos, suas dores e limites humanos, físicos e até morais, vive para se oferecer. O mundo precisa de um novo caminho.
Precisamos desenhar rotas de fraternidade universal pela amizade social. Somos chamados a compreender este caminho e nele contribuir de modo decisivo como seguidores do Mestre e Senhor que dá a sua vida por amor de nós. Não é uma brincadeira, não é um teatro, não é mais uma vez, não é uma coisa simples, mas é o fundamento da nossa vida e da nossa salvação. O Senhor, obediente ao Pai, chamados a nós exemplarmente a ser obedientes a Ele, o Senhor oferece a sua vida. Experimenta o sofrimento mais doloroso e oferece a sua vida no alto da cruz, derramando o seu sangue redentor. Irmãos e irmãs, vamos nos deixar tocar por essa compaixão. Vamos meditar este grande mistério, para que, ressensibilizados, nós possamos adquirir a conduta que seja à altura da dignidade de filhos e filhas de Deus, discípulos e discípulas de Cristo. Este domingo de Ramos, portanto, convoque-nos a este discipulado e, sobretudo, ao silêncio, à contemplação orante e ao acompanhamento da liturgia que nos ensina tanto, nossos corações possam se tornar de discípulos e discípulas, e um novo tempo surja dentro de nós, para que nós sejamos instrumentos de um novo tempo no coração do nosso mundo. Vamos apostar na amizade social, como testemunho de fé, enquanto caminhamos seguindo o Senhor para o reino definitivo, na certeza esperançosa de dele participar. E na medida em que nós experimentamos este caminho, na medida em que nós temos o cultivo deste sentimento, nós nos tornamos no coração do mundo instrumentos deste amor maior, o amor de Deus que nos salva, oferecendo no alto da cruz o seu Filho amado. Vamos aceitar a convocação que esta celebração nos faz e vamos nos empenhar, orando, ouvindo a palavra, indo ao encontro dos pobres e sofredores, dos enfermos e dos inocentes, indo ao encontro daqueles que precisam ouvir o nosso testemunho para que mudem seus critérios, mudem suas vidas, governem com justiça, respeitem a dignidade humana e todos possamos assim ajudar o mundo a ser um mundo melhor. Tenhamos, suplicamos a Deus, ouvidos de discípulos e uma língua adestrada para dizer uma palavra que devolve esperança. Não tenhamos medo do sofrimento, dos limites humanos e daquilo que nos pesa. Seremos auxiliados por Deus, porque Deus é o nosso auxiliador. Seremos vitoriosos, porque temos Deus como nosso Pai, Cristo nosso Redentor e a força do Espírito Santo. Amém.